Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. No mês do Maio Amarelo, o podcast do Rio Ônibus entra na rota da segurança viária. O movimento internacional que chama a atenção da sociedade para o alto número de mortos e feridos no trânsito reforça a importância de atitudes conscientes de motoristas, pedestres e passageiros. Para aprofundar essa conversa, recebemos o Dr. Egas Caparelli Dacher, médico especialista em medicina de tráfego e membro da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet. Com vasta experiência na promoção de saúde e segurança no trânsito, o Dr. Egas nos ajuda a entender como o cuidado com o condutor e a prevenção de riscos podem transformar o transporte coletivo num ambiente ainda mais seguro para todos. Dr. Egas, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do podcast do Rio Ônibus, em um mês em que nós nos dedicamos bastante a discutir a questão, não que a gente só o faça no Maio Amarelo, a gente trabalha aí o ano inteiro na questão da prevenção de acidentes, na segurança no trânsito. Mas o Maio Amarelo, para nós aqui, é um mês bastante especial e a gente tem uma mobilização maior. Então, queria agradecer a tua disponibilidade aí para participar com a gente. Eu que agradeço aí o convite para participar e conversar com vocês aqui. É um Então, tá prazer. bom. Para a gente começar, então, a gente queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória. E a gente escuta falar muito de medicina, tem muitas especialidades, mas a medicina de tráfego eu acho que é uma coisa que para muita gente ainda é uma novidade. Então, eu queria que você contasse um pouco aí da tua história e do que é essa medicina de tráfego. Bom, eu comecei no ramo, digamos assim, há uns 25 anos atrás, quando eu já era professor universitário, eu sou professor da UEL, sou neurocientista, pesquisador em neurociências, neurologista. Então, eu já trabalhava nessa área há 25 na época, né? E aí foi justamente quando houve a mudança, a implantação do novo Código de Trânsito, que já não é mais tão novo, já tem 25 Sim, anos, é, e eu, o UERJ, na época, tinha uma participação no Detran, prestando serviços e por conta disso eu me interessei pelo tema, porque justamente o trânsito, me soou, e esses anos todos só confirmou isso, como uma caixa se fosse uma maquete da vida real. sim. Então, eu, muito interessado em neurociência do comportamento, eu trabalhava com isso, então eu vi lá uma oportunidade de expandir pesquisas para um ramo que a gente pudesse, aquelas coisas todas que a gente vê em laboratório, Sim. a gente pudesse ter uma aplicabilidade real. De fato, é isso mesmo, envolve o ato de conduzir, ele envolve uma série de funções comportamentais, cognitivas, enfim, e nesses 25 anos eu acabei ingressando como membro da Abramet, depois me tornei o representante da Abramet do Rio de Janeiro, na Federada do Rio de Janeiro, e criei o primeiro programa de medicina de residência em medicina do tráfego no Brasil. Foi implantado aqui no Brasil, no Hospital Gafreguini, que eu também sou docente da Unirio, na clínica médica. Então, lá eu implantei esse programa de residência. Então, eu acho que foi nesse sentido que eu acho que essa trajetória ressalta um pouco a questão do comportamento das neurociências, né, aplicadas ao trânsito, né, a uma atividade importante aí na vida de todos, né? Certo. A gente falando então um pouco do Maio Amarelo, tem uma campanha que chama Atenção para a Vida no Trânsito, a segurança e a prudência dos seus condutores. E que atitude, sim, tanto de motorista quanto de passageiro, você acha que pode salvar vidas? Porque eu vejo, pelo que você falou da neurociência, de analisar comportamentos, a gente vê que muito do que acontece no trânsito, de acidentes, dessas intercorrências, poderia ser evitado
né, se as pessoas seguissem regras básicas. Eu todos os dias me deparo na rua com motocicletas caídas. E isso lota os hospitais, prejudica muito a mobilidade urbana e a gente vê o comportamento do pessoal, mesmo sabendo dos riscos, andam pela contramão, avançam sinais, andam pelas calçadas, andam nas passarelas. É, o que é que o pessoal tem que fazer? A gente faz campanhas e tudo, mas na prática não vê isso evoluir muito. Você acredita que as campanhas têm conseguido impactar o comportamento das pessoas no trânsito? É uma questão cultural muito arraigada dentro das pessoas? Existe uma cultura de transgressão por parte desse pessoal? Como é que você enxerga isso? Olha, você falou, você voltou a falar da questão das neurociências e tal. Uma coisa que eu aprendi nesses 25 anos aí envolvido com essa questão de trânsito é que sim, existe muita coisa de neurociência, de comportamento, de assim, essa coisa de primeiríssima linha de pesquisa que interessa ao trânsito, mas na prática o que está matando mesmo são coisas óbvias que não precisa de muito, a gente não precisa só um pouco de bom senso, a gente, é claro que para você construir um veículo, é claro que para você fornecer mais saúde para as pessoas e segurança no trânsito em termos da saúde do condutor, tem muita coisa de ciência, né, envolvida. Mas no dia a dia, eu diria que 80% dos problemas você resolve realmente com educação, na minha opinião. Eu acho que o nosso trânsito não é diferente, quer dizer, tem particularidades, mas eu acho que a gente tende a achar que o brasileiro é especial em vários aspectos, mas eu acho que a gente é como qualquer povo, qualquer espécie humana em qualquer lugar, né? O Brasil mata menos que os países de primeiro mundo desenvolvidos e mata mais do que nesses países e mata menos do que nos países muito pobres. Então, se você pegar o anuário de óbitos no trânsito do mundo inteiro, você vai ver que tem uma correlação entre o IDH, o desenvolvimento Sim, humano, e a mortalidade per capita, né? Então, nesse particular, o Brasil tá pior do que Estados Unidos, Europa, né? Melhor do que alguns países assim, muito pobres da África, o Sudeste Asiático, embora estão mudando muito rápido. Mas o que chama a atenção é que o Brasil está um pouco pior que os países nossos colegas aqui, digamos assim, da América Latina, em geral, sim, né? Então, acho que existem algumas questões no nosso trânsito que merecem ressaltar. A primeira coisa é que, ultimamente, está mudando muito rápido. Você olhar pela janela ou participar do trânsito, você vai ver que nos últimos 5, 10, mudou muita coisa. Nosso sim. trânsito, basicamente, pela inserção da motocicleta, e passou a ser um modal de transporte que você, a partir de 2002, começou a entrar, teve acompanha o número de óbitos de motociclistas, começou a aumentar muito, uma época que liberaram, eu não sei exatamente é, se foi alguma questão tributária, enfim, as motocicletas começaram a aumentar muito, né? Tanto que no Nordeste o pessoal usava jegue, né? Aí passaram a Agora não usa abandonar mais, os animais. agora é motocicleta. Exato. Teve uma época que os animais ficaram abandonados no meio da rua, das vias, eram atropelados e tal. Então, isso foi uma mudança nos últimos tempos. Ah, Mais recentemente, com a pandemia, passou a ser a entrega, passou a ser uma coisa muito proeminente, já era uma questão, mas passou a ser realmente uma questão. E ainda mais recente a questão do mototáxi, né? Sim. Que não era permitido, aí vieram esses aplicativos de transporte, Uber, etc., Moto Uber, né? E aí isso mudou o panorama, isso mais recentemente ainda mudou o panorama do trânsito. Se você recordar, 10 anos atrás, eu não tinha essa quantidade de motocicleta na rua. Não, não, nem de longe. Pois é. Outra coisa que mudou foi o próprio Uber de quatro rodas, né? Sim. O Uber e esses aplicativos de transporte, eles passaram pelo próprio modelo do negócio, muita gente começou a usar aquilo como alternativa de trabalho, né? Sim. Sem nenhum julgamento de valor aqui, o fato é que essa alternativa, essa oportunidade simplificou o ingresso
das pessoas como motoristas, e você vê muita gente é, que não tem tanta experiência como motorista profissional, o que Sim, significa dizer que não rodam em determinadas regiões da cidade, passam a rodar, não conhecem bem aquele negócio, e aí ficam. O comportamento deles não é exatamente alguém experiente, né? E eu tenho a impressão, isso é uma impressão pessoal, não tem nenhum dado que apoie isso, mas eu tenho a impressão que a permanência desse condutor é, dessa função é transitório. Muita gente está ali enquanto espera um emprego, alguma coisa, portanto não tem exatamente. tempo dele amadurecer profissionalmente. Então está sempre uma população que não está muito sazonado como motorista, né? Então esses dois movimentos acho que mudaram bastante a questão do trânsito, né, nos últimos tempos. Então, assim, o que a gente está vivendo é uma mudança, é evolução. Eu não acho que seja nem ruim nem bom, é só essa modificação. Eu gosto de falar que nos anos 70, no pós-guerra, os veículos, quer dizer, você não tinha veículo automotor até a Segunda Guerra, não era tão comum. Depois Sim, que terminou a guerra, aí você teve um boom, uma expansão de veículo industrial, etc., né? E aí começou a morrer muito mais gente. Então, naquela época, o veículo de quatro rodas era uma novidade tecnológica. E começou-se a perceber que começou a ter muita mortalidade. Foi nesse contexto que surgiu a Abramet, né? sim, A Abramet, ela surgiu, também faz parte da sua pergunta, né? A Abramet surgiu como uma entidade, criou-se inicialmente a ITMA, uma instituição internacional, International Traffic Medicine Association, justamente em função do número de óbitos que começaram a ficar muito aparente. Isso no necrotério você via. No necrotério você via, porque as pessoas estão vendo um acidente, tá, mas no necrotério começa a ter, como você hoje, no necrotério você vai lá, no IML, você vai ver a quantidade de óbito de motocicleta. Qualquer um que faz sim, perícia de PVAT, isso aqui, vai ver só tem motocicleta. Então, isso é um sinal dos tempos, né? É, um, é, sim, uma, é uma consequência de uma mudança tecnológica. Então, a Abramet surgiu nos anos 60 surgiu a ITMA, e logo depois no Brasil surgiu a Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, é, é, com uma idade que pode estudar a fenomenologia de acidentes do trânsito e o envolvimento da saúde. Hoje, a Abramet é uma entidade de especialistas, uma sociedade de cardiologia, Academia Brasileira de Neurologia, todas as sociedades de especialidade. A sim, Abramet é uma. E a medicina do tráfico se tornou uma especialidade, foi reconhecida como especialidade em 2002. sim, E logo depois, alguns anos depois, criou-se, quer dizer, eu criei, na verdade, o primeiro programa de residência, foi em 2008, em medicina do tráfego, no sim, Brasil. Então, quer dizer, é uma especialidade relativamente nova, mas que nós fazemos exames, quer dizer, o que a gente vê hoje, todo mundo conhece, que é o exame que o pessoal chama de exame de vista, que não é exame de vista, é um sim, exame completo, né? Ele é uma área do tráfico, a medicina de tráfico preventiva. sim, Você faz o exame do condutor visando a prevenção, verificar a aptidão dele para aptidão física e mental, para ele sim, poder conduzir o veículo, né? Então, veja que a Abramet, essa especialidade, você acha que no Rio de Janeiro você deve ter por mês mais de 150 mil exames. Então, sim, assim, não existe nenhuma especialidade médica que faça tanto atendimento ambulatorial quanto a é medicina do verdade. tráfego, né? Isso estou falando Rio de Janeiro. Ainda tem São Paulo que deve ter o dobro disso, pelo menos, Sim, né? E sim, os outros estados do Brasil que também, tomados, deve dar muita coisa. Então, assim, é, eu acho que a medicina do tráfego tem uma importância muito grande para poder no combate a uma epidemia, podemos falar assim, como a especialidade trata, as casualidades de trânsito, os acidentes de trânsito, os óbitos e perda de funcionalidade decorrente de um sim, acidente, né? Então, eu acho que a gente contribui bastante no sentido
E a gente pode ver isso justamente quando a coisa não funciona. Estamos falando aqui sim, de ônibus, em particular, da Rio Ônibus, né? É, recentemente, acho que no final do ano passado, teve um acidente terrível. Motorista de ônibus na Radial Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Ele sim, ali pegou ali o motorista teve não sei exatamente o que aconteceu, não cheguei ao caso, mas foi um problema de saúde. sim. Ele avançou em cima da calçada ali, Na calçada. pegou várias pessoas. Ou então aquele caso que me ficou famoso aí de uma pessoa que teve uma crise epilética e entrou na areia de Copacabana. Então, nesses momentos, quer dizer, esses são Sim, casos que vêm mais, mas tem situações que você consegue evitar. Esses são casos que talvez você não conseguiu evitar por alguma razão, enfim, mas isso ressalta a importância da gente ter uma verificação não apenas da capacidade visual, sim, mas da capacidade física da pessoa, porque todos nós temos problemas de saúde em algum momento da vida, sim, sim, né? E nem sempre a gente está atento para isso. Estamos usando medicamentos, né? Medicamentos que interferem com a nossa capacidade de conduzir. Então, isso tudo são questões médicas que a gente precisa, é, que a gente pode mitigar, né, através da- dessa nossa atividade, pelo menos nesse âmbito. Mas a Abramet é mais do que isso, não é só isso. Estamos falando disso, porque estamos falando aqui de veículo automotor, mas tem muitas mais coisas que a associação de trato de transporte, de maneira geral, né? certo. Você estava falando aí, eu estava pensando, por exemplo, em programas como é um exame que você não citou, aquele exame do cabelo, Sim, para ver se o motorista é usuário de toxicológico, né? drogas. Sim, É outro como o da Lei Seca, que aqui no Rio de Janeiro é bastante atuante. bastante. Como que você enxerga esse teste que passou a ser feito também, que acho que complementa aí aquilo que é feito nos exames para tirar a carteira, para renovar, e essa questão da lei seca também, eles colaboram para a questão da diminuição desses acidentes? O impacto deles não é tão grande assim. É uma Ah, curiosidade que eu tenho. olha, a lei seca em particular eu acho que é uma conquista que a gente remete diretamente à Abramet. A Sim, Abramet criou uma diretriz. Antigamente, você tinha uma tolerância, um limite de alcoolemia, sim, que era 0,6 decilitros, se eu não me engano. Enfim, uma quantidade que era tolerável. E a sim, Abramet, através de estudos, levantamentos bibliográficos, verificou que qualquer quantidade de álcool na circulação, ela já começa a interferir com as capacidades cognitivas e, portanto, com a condução. Então, assim, não sim, existe alcoolemia segura, o que não quer dizer que a pessoa que tá com álcool, alguma quantidade de álcool na circulação, ela tenha autocrítica. Quer dizer, sim, isso vale para o consumo de álcool, vale para diabetes, vale para demência, vale para uma série de coisas que a pessoa não está me sentindo muito bem, e no dia seguinte a pessoa tem um infarto, quem nunca ouviu uma história dessa, né? sim, Então, assim, sim, a gente não se dá conta da nossa própria limitação, né? Então, a Abramet fez essa diretriz. O conselho, o departamento científico da Abramet, através do Dr. Flávio Miradura, serviu na ocasião como amicus curiae do Supremo Tribunal, na ação que julgou a questão da constitucionalidade, depondo a favor de alcoolemia zero, mostrando sim, dados, fundamentação científica para isso, né? Então, é, eu me recordo que antes, quando não havia lei seca no Brasil, eu me recordo, isso foi por volta de 2010, talvez, agora não sei exatamente, 2011, que começou esse negócio. Antes disso, você saía sábado, sexta e sábado à noite, era realmente um risco de sim, vida. Você via as pessoas fazendo é, condutas no trânsito que eram coisas de doido, literalmente sim. coisa de doido. Né? Para não dizer que é coisa de doido, é coisa de drogado, né? Ou De drogado, alcoolizado. É. Entende? Você recorda de alguns acidentes, o famoso
Bom, enfim, alguns assim, me lembro uma página do Globo de domingo, primeira página do Globo, uma pessoa vendo, saiu para comprar pão na Lagoa, o Leblon, sim. e encontrou um acidente que a filha estava lá, no meio do óbito da própria filha. Quer dizer, era assim que era a situação, as pessoas não se recordam. E houve muita resistência na época, mas com o tempo as pessoas Elas foram foram. se conscientizando com relação a isso. Eu Ou vejo isso se- nos grupos de amigos mesmo. O Exato. pessoal que reclamava antes, agora já o É, pessoal vai de táxi, é, vai de Uber, tem exato. o motorista Criou-se. escalado para não beber É, na data, e assim ou, funciona. ou a pessoa foi ou as pessoas se conscientizaram Sim, do risco de beber ou se conscientizaram do risco de ter pego na blitz. sim, sim. Eu acho que é o Seja que lá como, assusta mais ainda é o exato. peso no bolso, a Seja medida lá como, punitiva. seja lá como for, acho que essas ações elas vão criando a cultura, e que é o que importa, e as pessoas param Sim. de ter aquele comportamento. É uma coisa falou com o cinto de segurança, também quando se tornou obrigatório o cinto de segurança, foi uma Também, gritaria também é uma geral, polêmica, e hoje todo é, mundo utiliza, sem problema. ninguém de falar mais nada e acabou a conversa. Eu acho que ainda precisa Isso. fazer uma campanha para o pessoal usar o cinto de segurança no banco de trás. Basta dizer que Sim, o risco de vida do motorista com alguém que está no banco de trás, quando a frenagem, a pessoa projetada para o banco da frente, ela esmaga o motorista. sim, Né? Então as pessoas precisam entender isso. O motorista pedir para quem está atrás colocar o sim, cinto, né? sim. Isso é uma coisa que em particular, eu passo. Eu comecei a cobrar isso, que as pessoas, quando eu carrego alguém no banco de trás, coloquem o cinto. Então, pô, Exato. mas eu não tenho hábito de utilizar, não, mas é necessário. É uma questão de Você, prevenção. quer ver, Não só pelo menos custa para mim nada. que estou aqui na frente, isso aqui, né? Sim, sim. Tem um argumento poderoso. Tá, Né? então, a gente falou agora do cinto, aí tem uma pergunta que o pessoal fez já, que a gente já esclareceu, do ônibus, que o motorista do ônibus teria que andar com o cinto de segurança e os passageiros do ônibus também. Mas no nosso caso, no ônibus urbano, como é permitido transportar em pé, então acaba que ninguém é obrigado a utilizar cinto, embora É, tenha o cinto no banco do cadeirante, alguma coisa. E é, a gente tem, então, o trabalho de conscientizar os nossos motoristas para que tenham os cuidados ao conduzir, sem freada brusca, sem arrancada brusca, é, passando devagar nos quebra-molas, fazendo as curvas com todo cuidado. Mas uma coisa que a gente vê aí associada a esse caos no trânsito, aqui no Rio, a questão da violência também, é um aumento na quantidade de motoristas que estão afastados aí do serviço por conta de problemas psicológicos, né? É essa grande pressão. E o que nós procuramos fazer é educá-los, ter parcerias com o Senat, parcerias com a Abramet, com todo mundo que a gente possa envolver para dar uma condição melhor de sanidade mental, digamos assim, para os nossos motoristas também. Como que a Abramet vê isso? Essas coisas, por exemplo, profissionais do volante mesmo, como os motoristas de ônibus que dirigem em situações de estresse diariamente, como atuar para prevenir isso? Tem programas que a gente possa adotar digamos, de despressurização da função? Então, acho que, em primeiro lugar, a gente não pode ser mais real do que o rei, né? Sim, Infelizmente, a gente não está em Genebra, né? Então, assim, existem situações que a gente não pode ter tudo porque não temos as condições sim, ideais. Tem países do mundo que o motorista de ônibus ele não arranca enquanto estiverem todos sentados. E se não tiver sim, lugar para todo mundo, chegou a lotação, você para o ingresso. Isso é inviável na nossa cidade. Você parar o serviço. Claro que o ideal tivesse sim, as vias lisas como um espelho, né? Os sim, ônibus adaptados a essa via, e com altura para ingresso na altura do meio-fio, né? Aí, e assim por diante. Mas isso não é a nossa realidade e a gente também não pode impactar. Então a sim, gente tem que ir adaptando as coisas e ser razoáveis nesse sentido. Eu acho que, nesse sentido, um ponto central nessa questão do transporte público, estou falando de ônibus, é o motorista. O sim, motorista de ônibus é o ponto central. É claro que o ônibus, as pessoas, eu não sou especialista nisso, né, mas as pessoas falam muito da qualidade do veículo brasileiro, não sei o que é sim, muito alto, mas é que a via também é muito ruim, e blá blá blá, eu não sei dizer. Mas o motorista, ele é capaz.
de amenizar esses problemas. Se ele tiver uma condução segura, se ele tiver um grau de tolerância às pessoas ingressarem, é, se certificar que as pessoas ingressaram, que as pessoas desingressaram do ônibus a tempo, ele fechar a porta, não sair andando de porta aberta, esse tipo de coisa. O que nem sempre também a gente se colocando no lugar do motorista é fácil, porque nós temos uma população que também é muito pouca, pouca instrução, pouca Sim, educação, né? E que vive também uma realidade de violência. As pessoas vivem uma realidade de violência muito grande. Você não vai querer que a pessoa que vive imerso numa situação de violência, onde ela mora, que ela vá se comportar como aquele cidadão de Genebra na hora que ele sim, está no ônibus, né? Óbvio, né? Então, aí é o contrário do profeta gentileza, né? Violência sim, gera violência, né? Então, eu acho que esse é uma questão. Então, a saúde mental, eu tenho uma atividade médico-pericial bastante razoável. Eu já atendi diversos motoristas de ônibus com situações de estresse pós-traumático, e as pessoas agridem o motorista, as sim, pessoas exigem que ele pare fora do ponto para desembarcarem, embarcarem. É ele que vai ficar, ele que está lá na frente, não tem um guarda municipal ou um PM sim, ali para dizer para a pessoa que não pode. É ele que diz que pode ou não pode, e as pessoas não respeitam. Então vai ele agora se expor. As pessoas desembarcam, embarcam no meio da rua, sim, né? Ele tem uma pressão, eventualmente, de. O trânsito é uma loucura, ele tem uma pressão de tempo, de desempenho. Ele não pode entrar na baia, as pessoas param o carro na baia, ele não pode entrar na baia, ele tem que sair rápido, ele tem que cumprir prazo, então ele vive sob pressão. O conforto do veículo não é dos maiores, e sim, ele está lá o tempo inteiro. Ele tem uma série de questões laborais, desde ele poder parar para ir no banheiro, parar para se alimentar. Eu não sei exatamente, é claro que isso é regulamentado, mas no dia a dia, nas dificuldades que a gente tem, então você imagina que é um ser humano submetido a um estresse constante, né? Então, isso é um ponto, claro. Tem alguns motoristas que me relataram, por exemplo, vítimas de violência. Eu tive um motorista que me relatou uma vez que ele saindo do túnel, um traficante querendo matar uma outra pessoa, jogou a pessoa na frente do ônibus dele, ele atropelou, todo, todo o estresse que aquilo ali causou. Então, assim, eles estão expostos a esse tipo de coisa na sua rotina diária, né? Trajeto, passo região. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que existe aqui uma questão. Nós vivemos numa cidade violenta. Falando do Rio de Janeiro, eu acredito que em outras capitais do Brasil tenham lá as suas características, mas então você vive sim, uma situação de violência, você também, assim, no trânsito reflete isso. De fato, o trânsito é uma maquete do mundo real. Então, se o trânsito, se a vida na comunidade, digo, na cidade, né, é um caos, é uma violência, o transporte público também será. Não sim. adianta querer ter uma. Então, assim, eu acho que as coisas, tudo isso acaba funilando o trânsito, porque o trânsito tem todos os ingredientes do nosso mundo moderno e das interações pessoais. Eu acho que isso é uma questão a se pensar, né? Certo. Então, encerrando já aqui o podcast de hoje, acho que a conversa está muito boa, a gente tem aprendido bastante, porque são assuntos que a gente fala de uma coisa e vai emendando outra e É, tudo, e é uma preocupação. Você acredita que esse caminho da gente continuar trabalhando mais a educação, a conscientização, como a gente está fazendo então no Maio Amarelo, é o caminho ainda para a gente conseguir resolver essas questões? Porque a questão da violência não depende diretamente dos operadores ou da Abramet, de quem trabalha. A questão da mobilidade urbana também não depende diretamente da gente. Então, a gente continuar insistindo na educação, na formação, com programas de formação do futuro condutor, visitando escolas, pegando esses profissionais, procurando amenizar, é o caminho para a gente conseguir melhorar esses índices, porque tem números que a gente olha assim que parece que morre mais gente no trânsito diariamente do que na guerra da Ucrânia, ou até na faixa de Gaza, que é uma coisa absurda. Então, esse é o caminho, a gente continuar conscientizando, educando, insistindo nisso?
Olha, uma resposta rápida, tentar ser rápida a resposta, eu acho que sim. Eu acho que a educação, as campanhas de educação são importantes. Agora, eu acho que, isso eu já falei em outras entrevistas, eu acho que existem campanhas e campanhas. Como a gente falou no começo, as coisas, a realidade do trânsito está mudando. Vai mudar sempre, né? E eu acho que as campanhas, elas precisam acompanhar, elas precisam amadurecer junto com o trânsito. Então, não Sim, adianta a gente simplesmente se restringir e dizer, não corra, uma platitude, um truísmo. Se você correr muito, você vai. Mas, assim, tem algumas coisas que a gente precisa ser mais específicos. Por exemplo, existe uma campanha, ou está implícito, só para dar um exemplo, de que sim, a preferência é do pedestre, a preferência é do motociclista, a preferência é do ciclista, por exemplo. sim. E é verdade. Por quê? Porque gradativamente estão passando do veículo até o pedestre, você está o motociclista, ciclista, depois o pedestre, tem uma escala de vulnerabilidade. Então é óbvio que o mais vulnerável, quem é menos vulnerável deve evitar, né, num É. conflito, né, O os dois maior deve forem proteger o menor. o maior deve evitar, deve fazer alguma coisa É, para evitar. Mas isso é uma mensagem, eu costumo dizer que essa mensagem não é uma mensagem que deve ser propagada indiscriminadamente. Essa é uma mensagem para o mais forte, essa é uma mensagem para o condutor. Olha, tome cuidado com o ciclista ou motociclista. Agora, para esses, ao ouvir essa mensagem, o que as pessoas entendem? Entendem que eu posso me lançar porque a prioridade é o minha. outro tem que frear. Isso. Que o outro vai ter que frear. E aí você começa a criar conflitos no trânsito, para não dizer que nem sempre o outro está atento, nem sempre o outro consegue reagir a tempo, nem sempre ele está com visibilidade, e aí começam os problemas. Então a mensagem para o pedestre, para o ciclista é: não avance na frente do veículo, cuidado com o veículo. Sim. Que é o que a gente ouvia quando a gente era criança, antes É, dessas coisas. A gente ouvia isso, cuidado com o carro, olha para um lado, olha para o outro, não vai. Né? Aí, de repente, não, agora eu posso te lançar à vontade, porque o carro, pô, não pode, o veículo tem que. Então, assim, o veículo tem que cuidar de não atropelar as pessoas também têm que cuidar de não se colocar em risco. sim, Né? claro. Então, assim, eu acho que as campanhas são importantes, mas elas têm que evoluir. Senão, aí, eventualmente, até podem criar conflitos, induzir a conflito. Então para É. não falar demais. Por aí, então. Pô, doutor Egas, eu agradeço muito, então, pela sua participação. Certamente a audiência vai gostar muito de ouvir o que a gente conversou, porque é uma preocupação que todo mundo tem. Acho que todo mundo tem alguém querido que já É, sofreu algum tipo de acidente, já foi exato. atropelado. Infelizmente, eu já perdi amigos em acidente de trânsito Todos e a nós. gente sabe, já tem um certo tempo, e a gente sabe como conduziam, que não era a forma mais correta, e justamente isso, é o glamour da velocidade, Exato. os anúncios de TV hoje ainda passam, os ônibus, carros de passeio subindo montanhas, circulando pela cidade, então ainda se vende essa imagem da Tem isso também. velocidade, do desempenho de tudo isso, é uma É, coisa que a gente vem discutindo às vezes em alguns fóruns, falando sobre isso. Já proibiram a propaganda de cigarro, porque não exato. proibir a propaganda proibiram de brinquedo para as crianças, tem que proibir É, também esse glamour da velocidade, ora, exato. se o limite de velocidade é 110 por hora, para que mostrar o carro que anda a 160, 180, 200? É uma coisa É. complicada. Então, eu lhe agradeço muito aí pela participação no Muito nosso obrigado também. podcast. É o primeiro agora do Mar Amarelo, que a gente vai ter uma sequência destinada aí a isso. E estamos aqui à sua disposição também, e certamente no futuro voltaremos a conversar aqui sobre Será esse um prazer. assunto que é uma preocupação de todos nós. Muito Tá obrigado aí, ótimo. doutor. Um grande abraço. Falou. Bom, pessoal, assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Obrigado por embarcar com a gente, continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.